Pode sentar não, levanta. Opa! Não pode sentar não. É tão bom esses momentos que Deus prepara para nós. Você consegue se lembrar daquela primeira experiência que você teve, aonde parece que tudo passou a fazer sentido. Aquilo que antes era uma escuridão, antes era como uma nuvem preta na sua vida, parece que então, desde aquele dia, tudo passou a ter cor, a ter sabor. Meus irmãos, se esses retiros têm como finalidade, é apenas uma única coisa, que é voltar sempre àquele primeiro amor, aquele dia escrito no céu, aonde Deus parou tudo e falou assim: você é meu filho, você é minha filha, você é meu filho muito amado, você é minha filha muito amada. Esse dia é o dia em que você renasceu, não da carne, mas do Espírito. Por isso, meus irmãos, jamais se esqueçam desse dia. Quando vier as trevas, quando vier as tribulações, se tem um lugar que você tem que se refugiar, é para aquele único e especial dia. Por isso, meus irmãos, antes de entrar nesta sala, eu estava ali, escutando o louvor de vocês. Espírito Santo de Deus pegou o Wellington, o seminarista Wellington, e me levou para tantos lugares, para aqueles lugares onde fizeram a diferença na vida do jovem Wellington, para que um dia, para a honra e glória de Deus, possa ser o Padre Wellington. Assim é com vocês. Um dia, alguns dias, Deus foi fazendo a diferença na vida de vocês. Deus foi dando toques, foi dando ali momentos para que vocês possam fazer a diferença na vida deste mundo. Por isso, meus irmãos, eu quero chamar vocês agora a relembrar desse momento específico nesta música, quase que num oceano do Espírito. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem essa música. Eu nem combinei aqui com o ministério, mas quando eu canto eu lembro da minha juventude, daquele ímpeto, que quando você se converte, parece que você quer sair convertendo poste, árvore, cachorro. É aquele momento que você quer sair falando para todo mundo: tem um Deus tão grande, tem um Deus tão amoroso, que eu quero falar para todo mundo. Por isso, meus irmãos, que nós possamos navegar neste oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mais uma vez, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito
Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Servos, já deixem o Espírito Santo usar seus dons. Impõe agora a mão sobre o teu irmão que está do lado e entregue já a vida dele, todo o espírito dele, todo o ser dele a Deus, o único e amoroso Salvador. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Vem, Espírito Santo de Deus, desce sobre este lugar, sobre esta casa de retiro, Senhor, e renova, Senhor, o coração desses servos, renova o sim deles, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, E enche-me de novo. que o Espírito Santo de Deus possa tirar todo o meio, todo o receio do coração destes servos, todo o espírito de indecisão. E enche-me de novo. Deixe que o Espírito Santo de Deus agora fale no silêncio do teu coração, no mais íntimo do teu coração. Deixe que ali Deus habite. Há quanto tempo, meu irmão, você não silenciava não os teus ouvidos, mas o teu coração? Sinta agora o Espírito Santo agindo em todo o seu ser, visitando os lugares que você tinha trancado do teu coração, aonde você não queria revisitar. Deixe que o Espírito Santo vá ali, vá limpando aquilo que é de mal, vá limpando aquilo que o demônio tinha instalado ali. Deixe que o Espírito Santo vá agindo e colocando a graça de Deus na tua alma. Sinta o céu se abrindo sobre nós.
Glória a Deus. Podemos sentar. Mas nesta unção, sem deixar a unção cair, o tema dessa palestra é o sacrifício de Abraão e de Isaque, como prefiguração já da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tema belo. Que presente que Deus me deu esse final de semana. Que presente. Já com um tema desse. Porque era para quem era programado para estar aqui pregando para vocês era o padre José Eduardo. Trocou os carequinha. Saiu um carequinha, entrou outro. Deus sabe de tudo. E eu vejo que não era por causa de vocês. Bobo vocês. Era para o seminarista essa palestra. Por isso, meus irmãos, a cada versículo que nós fomos meditando, que você se deixe entrar no Espírito, na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigado. Vou precisar. Por isso, abrem em Gênesis, então, capítulo 22, versículo 1. Deixa aqui para São Miguel e Nossa Senhora ir abençoando já. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Amém ou misericórdia? Que saudade que eu estava de falar isso. Que saudade que eu estava de falar isso. Versículo 1. Amém? Amém. Esses são os craques, já servo. Servo vai falar misericórdia, né, para abrir a chave da palavra de Deus? Não. Bora lá, então. A minha tradução é a Ave Maria. Então, vocês vão acompanhando aí com o de vocês. É que eu tenho um carinho especial por ela, que foi a Bíblia que eu comecei a pregar. Então, é a que eu ando sempre, assim. Sempre quando tem uma pregação para renovação, é com ela que eu vou. Tá? Depois disso, Deus provou a Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocaustos, sobre um monte que eu te indicar. Vamos parar por aqui já. O primeiro ponto. Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque. Voltem agora, virem algumas páginas aí, lá no capítulo 15. Eu vou dar uma de Frei Gilson aqui hoje com vocês. Até parece que pretensão minha, né? Amém? Já tá rápido, algumas folhas antes aí, ó. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão, nesses termos: nada temas, Abraão. Eu sou teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Aqui, servo, primeira coisa, então. Quem estiver anotando, anota. Nada temas. Um servo de Deus não pode temer nada. Não tema.
Quando você é de Deus, quando Deus tem uma promessa para você, nada temas. Qual que é o teu temor? Quando você saiu lá da tua casa, quando você estava se preparando já essa semana, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que o inimigo já estava tentando te atrapalhar e colocando medos no teu coração. Talvez você esteja aqui agora com esse medo aqui agora. Por isso, a primeira palavra de Deus para você hoje: nada temas. Nada temas. Depois, um pouquinho para frente, versículo 4. Antes ainda, vamos lá no versículo 2. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu serei sem filhos, eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: vós não me destes posteridade. É um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Ou seja, a continuação da vida de uma pessoa é através dos filhos. É tão triste hoje em dia um casal, esses jovens casais aí que casam e querem ser mãe de pet, mãe de planta. Como é triste. Como é triste. Porque a maior alegria... Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. A maioria. Vocês conseguem lembrar a primeira vez que você pegou seu filho no colo, sua filha? Aquela sensação. Sabem que para nós, seminaristas, sacerdotes, o que mais fere no nosso coração, o que mais nos pesa na nossa renúncia, é esse abrir mão do filho, da geração. Mas quando Deus tem uma promessa, Ele dará 100 vezes mais. Olha quantos filhos, que através da palavra do seminarista pode ser tocada hoje. Mas vocês, aqui eu não estou para falar do Wellington hoje. Vocês, quando Deus deu esta graça para vocês dos vossos filhos, é a coisa mais bela. Então, para Abraão, naquele dilema: Senhor, tu não me destes um filho. O meu herdeiro vai ser o escravo que nasceu em minha casa. E ali Abraão já estava feliz. Era alguém que ele poderia passar os teus ensinamentos, a tua índole. Eu sou de Ibiúna. E Ibiúna é uma das principais coisas que eu amo de falar de Ibiúna, é que os filhos não são só os filhos, são os filhos dos pais. Quando lá em Ibiúna alguém vai perguntar para você, quem que você é? Não pergunta assim, quem você é. Lá em Ibiúna a gente fala, você é gente de quem? Você é gente de quem? A gente fala meio caipira assim, é gente de quem? Porque eu não sou só o Wellington. Eu sou o Wellington, filho do Birajara com a Regina. Meu pai se chama Birajara também. Eu sou o filho do Wellington e da Regina. Então, quando algum filho fazia alguma coisa, não era só as consequências para a vida dele que acontecia. Manchava-se o nome da família. O nome da família é uma das coisas mais importantes que nós temos. E então, a resposta de Deus, então, para Abraão. Versículo 4. Não, o Senhor foi-lhe dirigida nesses termos, a palavra do Senhor. Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E o conduziu para fora e disse: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se é capaz. Pois bem, ajuntou ele assim será a tua descendência. Eu fico imaginando Abraão. Conseguem imaginar Abraão saindo para fora? Senhor, eu não tenho um filho, e o Senhor está falando que toda essa quantidade vai ser a minha descendência? Isso pode parecer um clichê, mas é verdade. Deus não demora, Deus capricha. Quando você espera e confia no tempo de Deus, coisas maravilhosas vão acontecer. Agora você, servo, você quer tudo para ontem. Você quer as coisas que seja resolvido no seu tempo. Vamos começar a aprender a esperar o tempo de Deus?
nesse aprofundamento, comece a esperar o tempo de Deus na sua vida. Porque Deus sabe que se Ele der algo para você agora, você não vai saber lidar. Tudo é no tempo de Deus. Ou seja, voltamos lá para o capítulo 22 agora. Capítulo 22. Isaac é o filho da promessa. É aquele filho prometido a Abraão. Aonde, através de Isaac, daria a Abraão toda a sua descendência. Quando então Deus fala assim, ali no versículo 2, Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto. Aqui é um sacrifício. Vocês conhecem quais são os 3 tipos de sacrifícios do Antigo Testamento ou não? Não? Então vamos lá. Primeiro sacrifício. Sacrifício de expiação. Quando você cometia algum pecado, você criou um rompimento entre você e Deus. Você precisa pagar por esse pecado. Então, como que era a mentalidade do Antigo Testamento? Você comprava um animal, ia lá e sacrificava para que aquela dor, aquele sacrifício fosse como uma forma de perdão a Deus. Novo Testamento, no tempo da igreja, você não precisa mais sacrificar um animal. Basta você ir a um confessionário e ali você entregar e pedir perdão, não através de um animal, mas através da tua palavra ao próprio Jesus Cristo. Segundo sacrifício, sacrifício de santificação. Uma vez que você está perdoado dos teus pecados, você está na estaca zero. Você precisa crescer em santidade. Você precisa ir crescendo em estado de graça. Em estado de graça. Então, uma vez que você já já recebeu o perdão de Deus, você quer se aproximar mais de Deus. E como que se fazia no Antigo Testamento? Você pegava um animal puro e levava-se até o templo. Se cortava um animal no meio. Metade era queimado e metade, o sangue, o sacerdote bebia. Ou seja, aquilo que era queimado, a cinza, subia aos céus. E o restante do sangue daquele animal que o sacerdote bebia, quase que fazia uma ligação. Aquilo que está em Deus e aquilo que está nos homens. Hoje, no tempo da igreja, nós não precisamos mais desse tipo. Nós temos a Eucaristia. Quando, então, na Santa Missa, Deus entrega para você, a Santa Eucaristia, ali você está unido de forma perfeita a Deus. Você não mais precisa mais do sacrifício santificador, mas o próprio corpo de Cristo está agindo em você. Quando você comunga o corpo de Cristo, não é sangue de Wellington que corre nas veias, mas é sangue de Cristo que vai correndo nas minhas veias. Por isso que quando é pela Santa Missa que você vai conseguir vencer os teus pecados, meus irmãos. Quando o corpo de Cristo vai adentrando no seu ser, vivo, mas já não sei mais se sou eu, ou se é Cristo que vive em mim. Você vai sendo transformado, você vai sendo modificado em Cristo. Mas por fim, o último sacramento, o último sacrifício, o sacrifício de holocausto. Uma vez que você já está em estado de graça, algumas pessoas queriam se oferecer inteiramente a Deus. Então pegavam o mais nobre, novilho, o mais puro. Ia-se então até o templo e sacrificavam por inteiro o holocausto. Tudo era de Deus. Quando então Deus
pede para Abraão: oferecerás em holocaustos. Deus está pedindo para Abraão: você oferecerá tudo, Abraão. Você irá oferecer aquele quem você ama, aquele que você mais ama, tudo para Deus. Meu irmão, aqui eu convido vocês a entregarem tudo para Deus. E não pense em vocês servos, já fizeram um retiro de primeira experiência, já têm servido, já têm uma caminhada, que vocês não têm os seus apegos. Vocês têm muita coisa de apego aí. Aqui eu vou contar um testemunho do seminarista Wellington. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente pensa que a gente está num estado assim, já avançado do nosso sim a Deus, mas é tudo ilusão. Quando eu dei o meu sim para entrar para o seminário, a gente dá aquele sim assim: Senhor, toma, agora minha vida é tua. Eis-me por inteiro, eu não tenho mais nada de apego para mim. Eu fico imaginando Deus, então vamos ver então. Eu entrei no seminário e logo no primeiro ano Deus já quis fazer logo a purificação dele. Eu tinha duas coisas que eu não queria entregar para Deus. A primeira coisa era a minha vida financeira. Eu sou formado em engenharia e eu trabalhava na melhor empresa lá da minha cidade, de Biúna. Ganhava muito bem. Ou seja, eu já tinha minha vida estável. Quando eu entrei, então, para o seminário, eu fui pedir demissão da minha empresa, pensei assim comigo: nossa, eu vou entrar para o seminário, né? Seminarista ganha pouco. Ganha pouco. Já sei. E, assim, livro custa caro, e eu gosto de comer uns McDonald's da vida, né? Já sei. Vou guardar um dinheiro, vou guardar um dinheirinho. A rescisão, vou deixar tudo guardado. E quando eu estava fazendo o encontro vocacional, eu já estava guardando, né? Ou seja, quando eu pedi demissão da minha empresa, eu estava com um dinheirinho bom no banco. Aí Deus falou assim: entrega tudo. Primeiro ano, eu ia com o meu carro para o seminário, porque eu ainda tinha algumas matérias na faculdade para terminar, né? Da engenharia. E o seminário pediu para que eu terminasse a faculdade, mesmo estando no seminário. Eu falei: tá bom, eis-me aqui. Se é a vontade da igreja, eu estou aqui. Aí um dia, lá no meio do ano, o padre Diego, que era o nosso reitor, falou assim: Wellington, a gente vai fazer um retiro, e para que a gente não possa alugar van, tem como você emprestar seu carro para levar mais alguns seminaristas para a gente fazer o retiro lá em São Roque? Tranquilo, padre, eis-me aqui. Indo para o retiro. Estava lá dirigindo, junto com o seminarista. Vai acontecer alguma coisa indo para o retiro? Servindo a Deus? Vai. Geralmente é quando acontece. É quando acontece. Porque Deus quer provar. Quase chegando em São Roque, eu fui fazer uma manobra e um carro veio e bateu bem na porta assim, do meu carro. Mas meus irmãos, parece que Deus sabia exatamente os centavos que eu tinha na minha conta. Porque para arrumar, foi exatamente o valor que eu tinha no meu banco, guardado. Exatamente. Aí eu fui para a capela do seminário e falei: tá bom, senhor, eu entendi. O senhor quer tudo. Tudo. Eis-me aqui. Aí, mas tinha uma segunda coisa, mais profunda, que eu não queria entregar para Deus. Pelas palavras a gente fala: Senhor, eis-me aqui. Mas mais no fundo, mais profundo do meu coração, a gente tem os nossos apegos. Eu perdi meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos de idade. E o que é mais valioso para mim é minha mãe e meu irmão. Quando meu pai faleceu, minha mãe disse assim para mim e para o meu irmão: Wellington, William, a partir de hoje, minha vida será para vocês dois. Eu não vou mais me casar e vai ser para vocês. Eu só peço uma coisa: que vocês não me abandonem quando eu ficar velhinha. E imaginem quando eu falei para minha mãe que eu ia entrar para o seminário. Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade, eu tive que se tornar o homem da casa. Eu era o mais velho. Então, minha mãe contava comigo para tudo. Precisava resolver alguma coisa no banco, eu ia.
precisava resolver alguma briga, sei lá, entre a família, eu ia lá resolver. Aí, então, no primeiro ano, logo depois que eu bati meu carro, um mês depois, Deus então falou, agora eu quero tudo, Wellington. Eu estava no seminário e minha mãe liga desesperada, falando assim, Wellington, falsificaram o meu nome, estão tirando tudo da conta da nossa família. Aquilo que eu estava juntando para ajudar você e seu irmão e a ficar na velhice, está indo tudo embora. Aí a frase que doeu, e você não está aqui para me ajudar? Ah, mas isso doeu, gente. E naquela hora eu não podia fazer nada. Eu não podia chegar no reitor e falar assim, reitor, minha mãe está passando por dificuldade, deixa eu ir lá em casa. Eu estava no seminário. A única coisa que eu fiz foi entrar na capela e falar assim, Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Eu entrego a minha família para o Senhor. Servos, quando alguém sai da sua casa para serviço de Deus, quem assume o lugar na casa é o próprio Deus. Essa é a confiança. Não temas. Naquela semana, o meu irmão que era mais novo, que era mais relaxado assim, com as coisas da casa, se tornou homem. Parece que Deus foi transformando ele. Depois que eu entreguei a minha família. Por isso, meus irmãos, não tenham medo de entregar aquilo que não pertence a vocês, mas pertence a Deus. Porque quem deu Isaac para Abraão foi Deus. Deus dá e Deus tira a hora que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Continuando. Versículo 3º. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o jumento. Para aqui, que aqui tem muita teologia aqui. No dia seguinte, Deus ele não quer que você fique enrolando. Quando Deus ele pede algo para você, Deus quer para já. Deus quer para já. O quanto antes. Quantas coisas Deus tem pedido para vocês e vocês estão enrolando. Senhor, espera eu fazer tal coisa? Espera eu cuidar de tal coisa? Abraão, no mesmo momento, selou o jumento. Ou seja, fez aquilo que tinha que fazer. Quando Deus pede alguma coisa, você tem que ter uma lista na sua cabeça. O que eu preciso fazer para resolver isso que Deus está me pedindo? Começa a ver as coisas objetivas. Tá bom, Deus está me pedindo para ir em tal lugar? Tá bom, preciso selar um jumento, preciso chamar alguns servos para me ajudar. E Ele está pedindo para me entregar meu filho? Eu ainda não entendo os planos de Deus, mas eu confio. Eu confio. Tomou 2 servos, Isaac, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Para aqui também. O lugar vai para a terra de Moriá, um monte de Moriá. Ou seja, o caminho que Abraão e Isaac teriam que fazer era de uma subida. E aqui está a prefiguração já do Calvário. A subida para o monte do Calvário. E não só a prefiguração da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a sua paixão, morte, e futuramente, com a graça de Deus, a tua ressurreição. Meus irmãos, nós estamos numa subida para o Calvário. E cada um aqui tem uma cruz pesada, mas o suficiente para você poder carregar. O necessário. Eu fico com o coração triste quando eu escuto pessoas, servos de Deus, falando assim, mas padre, eu não tenho mais tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando Deus pede alguma coisa, Ele vai providenciar o tempo e a força necessária para você servir, meu irmão. Agora, algumas pessoas acham que está o suficiente. Ah, não, eu estou fazendo isso na igreja, já está o suficiente.
Quando Deus pede alguma coisa, Deus ele vai providenciar tempo e força para você seguir. Porque o que a mais a gente está vendo ultimamente é servo com cansaço. Mas eu estou cansado. Eu estou desanimado essa semana. Estou desanimado para ir para o retiro. Deus ele pede que você tenha um renovo nas suas forças. Faça aquilo que precisa ser feito. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não fica cansado. Até aqui as mães, né? Você pode chegar cansado do serviço na casa. Mas quando aquela pequena pede assim, mãe, faz tal coisa, parece que vem uma energia, uma força assim dentro assim, de você, por mais que você esteja cansada, acabada. Vamos lá, eu vou fazer. E você faz com alegria. Assim também tem que ser as coisas de Deus. Porque quando a gente faz as coisas por fazer, é porque falta amor ainda. Falta amor ainda da nossa parte. E aqui eu não estou só puxando a orelha de você, eu estou puxando a minha orelha. O quantas coisas Deus me pede que eu falo assim, Senhor, eu não vou aguentar. E às vezes a gente faz com má vontade. Sendo que as coisas de Deus são as melhores coisas da nossa vida. Amém? Amém. Continuando. Ao terceiro dia, ou seja, depois de 3 dias, Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante, para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Imaginem essa cena. Abraão pegando a lenha que seria para o holocausto e colocando no ombro do menino Isaque. Aqui está uma prefiguração clara de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele mesmo pega o madeiro que será usado para crucificá-lo. Isaque pega a lenha que é para Ele mesmo, aonde seria ofertado em holocausto para Ele mesmo, e Ele sobe o monte. Ou seja, a nossa cruz, quem tem que carregar somos nós mesmos. Eu não posso passar isso para o meu cônjuge, para os outros servos. Na caminhada, a gente pode ter até um Simão de Cirineu para ajudar a gente a carregar. Mas quem tem que carregar, por mais que tenha tropeços, sou eu mesmo. Eu convido vocês agora a fecharem os vossos olhos. Tentem trazer agora no coração de vocês a tua cruz. O que é aquilo que tem mais lhe pesado nesses últimos tempos? O que é aquilo que tem sofrido, está sendo doloroso para você? Deus sabe. Deus sabe aquilo que dói. E às vezes você olha para a sua cruz e você fala assim, Senhor, que cruz pesada. Eu olho para a vida do meu irmão e parece que a cruz dele não é tão pesada assim. Imagine Abraão colocando então a lenha sobre as costas de Isaque. Isaque nem sabia o que era, apenas obedecendo o pai. A importância da obediência. A importância de obedecer. Meu irmão, talvez assim como Abraão você não entenda. Abraão não entendia o porquê Deus tinha pedido. Não era o filho da promessa? Não era esse Isaque que iria me dar a minha geração estrelas tão numerosas quanto há no céu? Mas Abraão confiou. Eu fico imaginando o coração de Abraão.
o coração dolorido de Abraão, mas confiando em Deus. Porque se Ele, que é o Deus do impossível, me deu um filho, o que será então uma ressurreição para Isaac? Abraão confiava plenamente em Deus, totalmente. Se Deus pediu o holocausto de seu único filho, na verdade Deus estava querendo dizer para Abraão: eu quero o seu tudo, Abraão. Você será o pai da fé de todo mundo. Por isso, um pai da fé tem que ser aquela pessoa que passa pelo mundo com mais fé, que entrega tudo e a si mesmo, mas principalmente entrega aquilo que mais ama. Por isso, meu irmão, a cruz que está pesada sobre os teus ombros, tenha certeza que é para a tua salvação. Quão belo será quando um dia você chegar no céu e Deus mostrar para você, o quanto aquela cruz que estava pesada, que estava dolorida, que machucava o teu coração, machucava o teu ser, foi tão importante para que você pudesse chegar no céu. Até porque, olhe agora para a tua cruz e veja o quanto que ela está te fazendo ser mais forte. O quanto que a provação que está na sua vida está fazendo você melhorar, você crescer. E não só nas coisas do mundo, mas na sua fé. As nossas cruzes fazem a gente chegar mais perto de Deus. É tão bom quando não está acontecendo nada e você consegue rezar tão bonito com Deus, mas mais lindo, mais bonito ainda e mais profundo ainda é quando no meio da tribulação, quando no meio da tempestade, você dobra os teus joelhos no chão e fala assim: Senhor, obrigado pela minha cruz. Obrigado. Obrigado por colocar sobre os meus ombros o madeiro que me fará chegar ao céu. Amém? Então, para mim, agora vem o diálogo mais lindo dessa passagem. Versículo 7. Isaac disse a seu pai: meu pai. Que há, meu filho? Isaac continuou: temos aqui fogo e lenha, mas aonde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe: Abraão, Deus providenciará Ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. Deus providenciará Ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o caminho. Meu irmão, Deus providenciará. Deus providenciará. Às vezes você olha para a sua vida e você vê o seu fim, que é o céu, e você vê o quanto você precisa correr, o quanto que você precisa fazer ainda para alcançar o céu. E você fala assim: Senhor, eu não vou dar conta. Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Tomem essa palavra de Abraão. Deus providenciará. Eu fico imaginando, imagine essa cena. Isaac olhando para Abraão, e Abraão escutando seu filho: pai, onde está? Onde está o novilho que será sacrificado? Isaac já imaginou, já entendeu que quem seria o novilho, quem seria o sacrifício de holocausto, seria ele mesmo. Mas olha a beleza de um filho que confia no seu pai. Confia. Meu pai é a pessoa...
Imagine Isaac. Meu pai é a pessoa mais perto de Deus. Mais perto. Se Deus pedir algo para o meu pai, eu vou confiar nele. Eu vou confiar. Esse diálogo aqui é uma prefiguração daquela última oração de Jesus antes de subir para o Calvário. Senhor, Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice. Quando Abraão fala assim, Pai, cadê o novilho? É praticamente Jesus falando assim, Pai, afasta-te de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Meus irmãos, que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Se for uma vida com dores, com cruzes pesadas, que seja. Porque uma vida inteira de cruzes e de dores é um nada comparado com o primeiro segundo que você chegar no céu. Tudo vai valer a pena. No primeiro instante, não é horas, no primeiro instante. No primeiro instante que você chegar no céu e você ver ali a glória de Deus, vai valer a pena cada lágrima e cada dor deste mundo. Quando então, versículo 9, chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque. Que dor no coração de Abraão nesse momento. Ele amarrar o seu próprio filho. Seu próprio filho. Seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, lhe gritou do céu, Abraão, Abraão. Eis que então veio novamente a resposta, eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocaustos em seu lugar de seu filho Abraão, em lugar de seu filho. Abraão chamou este lugar, o Senhor provará. Meus irmãos, quando então o anjo do Senhor impede Abraão, não levante a mão contra o teu filho. Então Abraão olha para trás e vê o cordeiro. É basicamente Deus falando assim não para Abraão, mas para a humanidade agora. Existe uma dívida imensa entre a humanidade e Deus. Quando Eva, tentada por Satanás, e depois, junto com Adão, comem do fruto do madeiro, da árvore do conhecimento do bem e do mal, basicamente Adão e Eva estão dizendo para Deus, Deus, a partir de agora, quem manda na minha vida não é mais você, sou eu. Eu sei o que é bom e o que é mal para mim. Quando então acontece isso, acontece uma dívida enorme entre os homens e Deus. E essa dívida tem que ser paga. Quando Deus pede Isaque a Abraão, Deus está dizendo assim, Isaque, aquele quem será para pagar a dívida entre a humanidade será teu único filho. Teu único filho será aquele quem eu escolhi para pagar esta dívida. Quando então Deus interrompe e fala assim, eu providenciarei o cordeiro. Meus irmãos, eis o cordeiro.
Eis o cordeiro. O novilho já foi preparado e já foi imolado. Deus, ele não quis o sacrifício de Isaac, mas Deus quis dar o seu único filho. Não o único filho de Abraão, mas o seu. O único filho de Deus. Que carregaria o seu próprio madeiro. E se deixaria ser imolado em holocausto. Completamente, por completo. E não pela metade. E isso é lindo, meus irmãos. Por quê? Alguns santos dizem, santos, dizem que no momento em que Jesus nasceu no ventre da Virgem Maria, quando Nossa Senhora carregando o menino Jesus lá na gruta de Belém, quando Nossa Senhora pega o menino Jesus, aquela primeira gota de lágrima que caiu do rosto de Jesus, daquele pequeno Deus na terra, aquela primeira gota de lágrima já seria o suficiente para redimir toda a humanidade, porque é a lágrima de um Deus. Aquela gota de lágrima caída sobre a face da terra já seria o suficiente para purificar todo espaço e tempo. Mas Deus, ele não quis entregar só a primeira gota de lágrima. Ele quis se entregar por holocausto, por inteiro, até a última gota, não só de água, mas de sangue. Quando diz a tradição da igreja que São Longuinho, aquele centurião, empunhou a lança sobre o lado aberto de Jesus e dali saiu sangue e água. Aquela última gota de sangue, aquela última gota de lágrima, fez então com que tudo estivesse consumado. Aquilo que uniria novamente os homens a Deus foi feito. A humanidade agora não está mais em dívida com Deus. Você, pelos teus pecados, você já não está mais em dívida com Deus. Uma vez que você confessa os teus pecados, uma vez que você vai na Santa Missa e comunga o corpo de Cristo, você tem tudo para se entregar por inteiro, em holocausto, para Deus. E aquilo então que você tem os seus apegos aí, como o seminarista Wellington tinha e ainda tem, Deus vai santificando e vai dando para você a força e a confiança necessária para entregar tudo. Se algo que tem que ficar no coração de vocês dessa primeira palestra, meus irmãos, não tenham medo. Eu comecei a palestra falando isso. Não tenha medo de entregar tudo, os seus apegos para Deus. Por isso, mais uma vez, eu convido vocês, fechem os vossos olhos e deixe que Deus trabalhe agora no teu coração. Deixe que Deus vá trabalhando aí, vai mostrando para você o que é aquilo que você ainda tem medo de entregar para Deus. O que é aquilo que Deus tem pedido para você, tem pedido e você não está entregando. Porque você tem medo, você ainda é apegada com as coisas do mundo. E às vezes não é coisa má, às vezes são coisas boas assim. Deus pediu Isaac para Abraão, o seu filho, o filho da promessa. Aquilo que mais dói para entregar para Deus, aquilo que mais dói, são as coisas que nós amamos. Mas Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão. Deus sabe aquilo que é melhor. E Ele sabe que se você não entregar, se você ainda continuar apegado a essas coisas e não confiar na misericórdia dEle, você não vai crescer em santidade. Você precisa crescer em santidade. Você é servo e serva de Deus. As outras pessoas se inspiram em você. Mas como que elas vão se inspirar se você ainda tem apego às coisas desse mundo? Se ainda Deus pede coisas para você entregar e você ainda não entrega. Entregue, meus irmãos. Deixe que Deus vá mostrando para você. Vá navegando por essa música agora. E deixe que Deus vá mostrando para você aquilo que Ele quer falar ao teu coração.
Eu convido vocês a ficarem em pé. Fiquem em pé. E deixe que Deus vai trabalhando no seu ser. Deixe que Deus vai visitando aí. Assim como Abraão um dia escutou de Deus. Abraão, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma promessa. Deus um dia falou assim para você também. Deus, ele mostrou que você não está sozinho, você não está sozinha. Consegue se lembrar desse dia? Aquilo que Deus prometeu para você? Às vezes você passou tanto tempo da sua vida se sentindo perdida, se sentindo perdida, sem saber para onde ir. E então naquele retiro de primeira experiência, ou naquele momento, naquela pregação de um padre, naquela pregação de alguém, de algum servo de Deus, Deus mostrou para você: eu estou aqui contigo. E ali ele deu uma promessa que ele amaria você por o resto da sua vida. E então Deus, depois de mostrar a tua promessa, depois de nos mostrar essa promessa, a tua geração será tão numerosa contra as estrelas que há no céu. Basicamente Deus está falando para você assim: meu irmão, minha irmã, tem um céu. E você, filho, filha de Deus, o teu lugar é o céu, não é aqui na terra. Todos os teus esforços, todos os seus trabalhos têm que ser para chegar até o céu. E não só você, a tua família. Agora você ainda continua apegado às coisas do mundo. Parece que os seus esforços ainda é para essas coisas do mundo. Deus então, ele pede aquilo que você ainda está apegado. Mas assim como Abraão, você confia nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são melhores que os seus. Deixe ser conduzido pelo sopro do Espírito Santo. Deus está mostrando aí agora. Veja, você está vendo aquilo que Deus quer que você renuncie. Algumas pessoas estão vendo a sua vida meio turbulosa, meio nebrinada. Deixa ser conduzido o seu coração para Deus. E você vai ver que esta nuvem que está pairando sobre você vai se dissipar. E quando ela se dissipar, a luz do sol voltará a brilhar sobre a tua vida. Porque você novamente irá enxergar que na luz do sol, a luz do sol é o céu na sua vida. É para onde você deve caminhar, é para onde você deve seguir. Sem esses apegos. Por isso, meus irmãos, o seminarista irá se calar agora, para que Deus fale no teu coração. Deixe que Deus fale no teu coração. Porque uma última coisa, o Concílio Vaticano II fala que Deus se revela para nós como amigos. Deus é nosso amigo. Deus não é aquele Deus lá longe, que nós estamos aqui, ele lá. Não, Deus é nosso amigo. Deus escuta as nossas dores. Deus sabe o quanto você sofre. Deus sabe as lágrimas que caem do seu rosto. Deus conhece. Por isso, deixa novamente ser conquistado por aquele primeiro amor. Confie naquele primeiro amor que fez você sair da sua casa e vir até esse lugar santo. Deixe ser conduzido novamente para aquele primeiro amor. Deixe que Deus mostre para você e renove as tuas forças. Cantemos. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor,
guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Eu deixei uma última coisa para o final. Na verdade, meio que foi escondido assim da pregação, para poder ser falado agora no teu coração. Assim como Isaac é prefiguração de Cristo, Abraão é prefiguração de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que restitui o fruto roubado. O fruto roubado, não mais do madeiro, da árvore do conhecimento do bem ou do mal. Agora ela entrega o seu único fruto. O seu único fruto agora é o madeiro da cruz. Por isso, meu irmão, por mais que a sua cruz esteja sofrida, esteja dolorosa, você não está sozinho, você não está sozinha, servo. Você tem Nossa Senhora para poder te ajudar. Nós temos uma mãe que já entregou o seu único filho por você. O que você tem medo ainda? Para de ter medo e se entregue por holocausto, por inteiro, porque Nossa Senhora já fez isso por você. Não pode ter medo mais. Se entregue totalmente. Por isso que Deus se revela para você. Deus mostra esse primeiro amor, porque Nossa Senhora já entregou o seu único fruto, o seu único e amado fruto. Ela não foi impedida pelo anjo de Deus para sacrificar o seu filho, mas na cruz, quando o seu filho já é imolado, o seu filho olha para baixo e fala assim: mulher, eis aí o teu filho. Filhos, eis aí a tua mãe. Eis aqui a tua mãe. Esta é a prefiguração da paixão e morte e ressurreição de nosso filho, de nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia, assim como aconteceu com Isaac e Abraão, você também terá a tua ressurreição, se você se entregar por holocausto, por completo. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, cantemos: o teu amor nos conquistou. Ele entrou no nosso ser, nos conquistou como amigos. Ele foi delicado e mostrou esse amor tão grandioso por nós. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com teu perdão. Deixe ser usado por Deus agora. E abrace o irmão que está do seu lado. Deixe que seus braços agora sejam os braços de Deus. E que Deus, através de você, derrame a graça sobre a vida desse irmão. O teu amor
conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor àquele que tudo em mim realizou. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.